Olá, minha gente, mais uma vez estamos aqui, não é? Vocês sabem que hoje eu li uma parábola. Isso por quê? Porque a gente está em casa, Covid, essa situação difícil, inusitada, diferente, sem saber o que vai acontecer, o que não vai. Eu só sei que vai passar. Não tem jeito, gente, vai passar. A situação vai passar. Eu até escrevi aqui, This too shall pass. Por que eu estou lendo isso? Por que eu escrevi aqui para não esquecer? Hoje eu estava lendo uma parábola, e a parábola é mais ou menos assim. Tinha um rei muito poderoso, vamos dizer, um rei medieval, para colocar assim mais bonito, e ele queria colocar uma mensagem no anel dele. E esse anel tinha um diamante muito valioso. Então ele chegou para a corte dos sábios e falou: quero a ajuda de vocês, eu quero colocar nesse anel, embaixo do meu diamante, uma mensagem que me desse esperança, que me desse vontade de continuar, que me freasse, enfim, uma mensagem curta, que coubesse embaixo do diamante dele, para que ele tivesse vontade de continuar, um incentivo. Aí ele chegou nos sábios, na corte dos sábios, e falou: preciso disso. Aí os sábios pensam e não conseguiram, em poucas palavras, realizar a solicitação do rei. E aí ele buscava entre os sábios quem podia ajudá-lo, etc. Tal, não conseguiu. E veio ele ia dar esse anel para os herdeiros dele, não é? Aí ele acho que na vida dele ia usar o anel e depois, quando ele estivesse prestes a morrer ou já morto, ele deixaria aí um testamento dizendo que esse anel seria dos herdeiros. Bom, ninguém conseguiu escrever essa mensagem e pensavam e nada agradava o rei. E veio um senhor e falou assim: eu não sou sábio, mas eu sou um servente, eu trabalho aqui nesse castelo há muito tempo para o senhor. Até indiferente ele foi para o rei não conhecia ele. Ele falou: e eu consigo fazer essa frase. E essa frase que eu falei, que era This too shall pass, foi o que ele escreveu embaixo. E ele falou: quando o senhor estiver numa situação ruim, tente lembrar do seu anel e veja essa mensagem, ela vai lhe ajudar. Ok, ele escreveu, colocou embaixo do anel e um dia uma batalha aconteceu, estavam atrás do rei, os inimigos, e ele saiu com o cavalo, fugindo, já estava numa situação quase perdida, ele saiu fugido e foi andando pelas ruas, pelas clareiras, pela floresta, e ele escutava os inimigos com os cavalos, ele escutava os cascos, a barulheira, etc. Tal. E ele chegou no final, vamos dizer, dessa floresta, dessa estrada ou dessa região, e tinha um precipício muito grande. O que restava a ele? Se continuasse, e certamente ele ia morrer. E se não continuasse, certamente ele ia ser capturado pelos que estavam atrás dele. Nessa hora ele lembrou do anel, pegou o anel, tirou a pedra e pegou o dizer que estava This too shall pass. Ele leu, nesse momento desceu uma tranquilidade, uma paz interior, e ele começou a ouvir menos os cavalos, não porque ele estava ficando surdo, porque realmente era certo, os cavalos estavam indo para um outro caminho, os cavalos dos que estavam atrás do rei, estavam buscando. O que aconteceu? Não pegaram o rei. O rei se safou, voltou para o castelo e falou: como ele tinha sobrevivido a essa caça, vamos dizer, a caça era ele resolveu dar uma super festa com banquetes maravilhosos e deu. E encontrou, vamos dizer, esse servente, ou vamos dizer, o sábio, né, que é um servente sábio, e falou: eu vou lhe pedir uma outra coisa, aliás, eu vou lhe sugerir outra coisa, leia de novo o que estava no anel. E falou: mas não preciso mais, porque eu já passei e eu estou super bem, veja isso. As pessoas todas se deleitando com esse banquete, está todo mundo feliz, todo mundo dançando. Ele falou: justamente, leia de novo. E ele pegou o anel e leu de novo. E estava a mesma mensagem, This too shall pass. Quer dizer, tudo passa na vida. Os momentos ruins
que é o que a gente está vivendo agora, e vamos chegar num momento bom. E é óbvio que o momento bom também vai passar. Tudo passa. Por isso que eu acho que a gente tem que ficar até o fim. Vamos ficar, não digo focados, mas tudo vai passar, tudo vai ficar melhor. Então, o negócio é deixa passar, deixa esse momento viver. Tem problema de conta, tem problema de não fazer nada, enfim, o negócio é deixa que isso vai passar. Então, essa parábola veio agora na minha cabeça, eu resolvi passar para vocês. E o que eu vou falar? Eu vou falar da Grécia, porque no final do vídeo passado eu falei que ia falar por que eu consegui ir para a Grécia. Por que isso? A Grécia nunca esteve nos meus planos, nunca. O que aconteceu? Isso graças à minha irmã. Ela, arqueóloga, trabalhava em Atenas, aliás, ela fazia acho que mestrado, doutorado, numa escola de arqueologia de Atenas e falou, vem para cá. E eu fui, realmente fui, peguei um avião. Nossa, era uma classe Golf, São Paulo, Chicago, Paris, Atenas, com a United. Até lembro que eu voei de Paris para Atenas com 727 da United. Olha que loucura. E era a United mesmo, era o avião da United, 727-200. 200, é. Enfim, cheguei em Atenas, não sabia falar absolutamente nada de grego, só sabia que Atenas, capital da Grécia, Acrópolis, placa, ilhas gregas, Mykonos, Santorini e mais nada. Bom, cheguei lá, minha irmã estava no aeroporto, foi acho que dezembro ou novembro, final de novembro. Minha irmã estava lá no aeroporto, me esperando, ela e meu cunhado, ela e o marido dela. E, bom, fomos para a casa dela e eu lembro que nós passamos numa avenida, chamava Singru. Essa Singru tinha muito ar-condicionado. E eu perguntei, falei, nossa, o que está escrito aqui? Era tudo em grego, né? Realmente, literalmente falando grego. Estava escrito climatismos. Falei, eu não sabia ler. Perguntei para minha irmã, falei, isso tudo é ar-condicionado, lojas de ar-condicionado. Falei, como é que fala? Climatismos. Tá bom, cheguei em casa, ela resolveu fazer uma salada, tinha tomate, não sei o que e tal. Precisa comprar vinagre. Então tá bom. Desci, como eu vou comprar vinagre se eu não sei falar vinagre? E eu lembro que era uma vendinha, não era no supermercado, onde eu passava, pegava o que eu queria. Não era uma venda que tinha uma senhora atrás, que só falava grego, era uma senhora local, uma grega, óbvio. E aí, como é que fala? Vinagre. Que eu lembro que eu montei uma salada, tinha pepino ali, tomate, não sei o que, coloquei o tomate, o pepino, tinha azeite, peguei o azeite e aí mostrei uma outra coisa. Xive, isso é vinagre. Então as duas primeiras palavras que eu aprendi na Grécia, primeira, ar-condicionado, climatismos e xive, vinagre. Aí voltei todo feliz, já sabendo pedir vinagre. Olha que evolução. Bom, aí começo a trabalhar em Atenas, eu estava assim conhecendo Atenas. A minha ideia era voltar para o Brasil. Bom, e conheci uma amiga, a filha do embaixador de um país aqui da América do Sul, acho que do Uruguai. E aí Uruguai, isso. E aí nós nos conhecemos e viajávamos com o carro do pai dela, do tio dela, era o tio, não era o pai, o tio dela, e íamos para tudo quanto era canto, perto de Atenas. Foi muito legal. E sempre com aquela ideia, verão nas ilhas gregas. Mas a minha volta era dia 26 de dezembro. Eu tinha que voltar dia 26 de dezembro, porque meu bilhete só valia até o dia 26 de dezembro. Então eu tinha que voltar. Aquela vontade, quer dizer, aproveitando muito de Atenas, gostando de idioma, aprendendo idioma, andando nas placas, A minha irmã tinha em todos os lugares da casa dela, ela tinha uma plaquinha, uma coisinha escrita. Vocês lembram daquele aparelhinho que você apertava, era redondo, você apertava, ele meio que chancelava uma letra num plástico, aí você tirava aquele plástico, tirava o papel e colava. Eu não lembro como é que chama. Eu até vou colocar uma foto depois no vídeo. E aí, todo lugar ela tinha janela, prato, cama, banheiro, escova de dente, pasta de dente. E aí eu fui, vamos dizer, me familiarizando com o idioma grego e eu me apaixonei pelo idioma grego e nisso foi indo. Dia 25 de dezembro nós passamos o Natal juntos. Chegou no dia de ir embora, dia 26 de dezembro. Fui para o aeroporto. Pesaroso, triste. Eu lembro que eu chorei com a minha irmã, chorei com meu cunhado e fui para o aeroporto.
Cheguei no aeroporto, fiz o meu check-in, eu peguei cartão de embarque de Atenas para Paris, Paris, Chicago, Chicago, São Paulo. Atenas, Paris, Paris, Chicago, Chicago, São Paulo. Eu peguei 3 cartões de embarque. Mala despachada, não sei o que tal, passei a imigração, sentei. Naquela época não era Schengen, tinha que passar a imigração em Atenas. Aí sentei, esperei o avião, eu fui com muita antecedência. Quando chegou, assim, começando o embarque, um sol maravilhoso, passando, tinha umas televisões penduradas, passando o verão nas Ilhas Gregas, todo mundo bronzeado. Aí por 2 minutos eu pensei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo voltando para casa? Por que eu vou voltar para casa? Não vou voltar para casa lá no Brasil, aliás, aqui no Brasil. Não vou voltar, cheguei no balcão, que já estavam começando, que ela já tinha feito o anúncio do embarque. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, I'm not leaving anymore, I'm not flying. Ela falou assim, como assim o senhor não vai voar mais? Não vou, preciso tirar a mala. Ela falou, não, o seu bilhete não vale mais? Ah, porque a United parava de voar para Atenas, de Paris para Atenas, neste dia. Então não dava mais para ir. Então não vai mais, isso aqui e tal. Ela fez eu assinar um documento dizendo que eu estava desistindo, mesmo sabendo das condições de que meu bilhete não valia mais, etc. Tal. Assinei o bilhete, peguei, voltei, fiz vamos dizer, eu reimigrei, eu voltei, né? Passei a imigração. Fui pegar as malas, peguei as malas, saí com a mala pronta, estava já fora do aeroporto, aí eu fiquei mais ou menos 1 hora, não sei o que tal, e o avião decolou. Falei, bom, agora é para valer. O avião decolou, eu estou aqui. O que eu fiz? Fui para o ponto de ônibus, cheguei no ponto de ônibus, esperei o ônibus, eu lembro que era o ônibus verde que ia para Sindagma, acho que o número era 40. Nossa, faz tempo. Voltei, peguei o ônibus. Quando eu estava subindo no ônibus, a mesma menina do portão de embarque que fez que eu assinar o papel, ela estava no ponto de ônibus. Eu acho que devo ter esperado 1h30 até conceber a ideia de que eu estava na Grécia, que eu não voltaria, pelo menos com aquele bilhete. Quer dizer, situações difíceis, situações diferentes, não difíceis. Bom, ela estava lá, ela veio e falou assim, o senhor é o senhor Marcelo Ramazina? Eu falei, é isso, sou Marcelo Ramazina. Como a senhora me conhece? Ela falou, eu que fiz o seu desembarque. Eu falei, é mesmo? Ela falou, eu vou lhe dizer uma coisa, foi a melhor decisão que o senhor tomou na vida. E entrei, parece que eu estava ainda em estado, eu estava sonhando, eu estava numa realidade, eu estava numa coisa muito confusa. Entrei e falei, mas como assim? Como ela fala isso? Enfim, cheguei em casa e falei para minha irmã, voltei, bati na porta, voltei. Ela falou assim, como voltou? Foi festa, não sei o que tal, festa pelos 5 primeiros minutos. Ela falou, Marcelo, eu não tenho dinheiro para te sustentar, então eu preciso que a partir de agora, já que você tomar essa decisão, tente trabalhar. Aliás, tente não, vá trabalhar, porque eu não vou sustentar você. Então tá. Ok, entendi o recado e isso já era um domingo, não preciso ver exatamente o que era. Eu sei que a partir da segunda-feira eu comecei a buscar trabalho. Eu falava inglês, falava espanhol e falava português, grego nada, enfim. Aí existe acho que ainda, um jornal que chama Athens News, que ele faz, é como se fosse um jornal de oferta de emprego, não escrito em grego, só escrito nos idiomas em qualquer idioma, menos grego. Tá bom. Então eu comprava esse jornal, no final da página eu tinha esses classificados, vamos dizer assim, e todo dia eu comprava e ia ver. Eu lembro que eu roubava a sopa da minha irmã, sopa instantânea, e também roubava biscoito do meu cunhado. Nossa, ele sabia o que era eu. Se a minha irmã não tinha comido biscoito, se meu cunhado não tinha tomado sopa, sobrava para mim. Isso não era muito bom, não, porque eles não gostavam. Mas eu não tinha dinheiro, até parece que a responsabilidade era deles de me sustentar, não era. Bom, mas enfim, segunda nada, terça nada, quarta nada, e eu só tomava um leite, que era um tal de Milko, e o Seven Sins, que eram pãezinhos, eram 7 pãezinhos, 7 croissants. E vamos dizer, essa era a minha refeição diária. Emagreci bastante. Bom, sexta-feira, comprei quinta-feira, comprei o jornal
E vi lá, tinha um anúncio em francês pedindo para as pessoas que tivessem interessadas em trabalhar em Atenas para entrar em contato com a agência. Ok, que eu peguei o número, liguei, quando eu liguei... antes de ligar, eu liguei, falei para minha irmã, eu falei, preciso de um script, de um currículo fonado. Vocês não perceberam, mas eu dei uma pausa no vídeo porque eu coloquei um pudim de maracujá. É um teste que eu estou fazendo. Aliás, eu adoro pudim. Então, o que eu fiz? Pus o pudim lá, fiquei parado, desliguei, fui lá ver o pudim, agora desliguei o pudim. Vamos ver se dá certo o pudim de maracujá. Eu aviso vocês se ficou bom ou não, tá bom? Bom, aí voltando, aí falei para minha irmã, falei, Nana, faz o seguinte, faz um currículo fonado em francês. Ela falou, eu faço. E ela fez. Só que era assim, era um currículo fonético. Não era escrito em francês. Era escrito em francês, mas do jeito que eu pronunciava. Então tá, coloquei lá, liguei para a agência e estava assim, Bonjour, je m'appelle Marcello Ramazina, je suis italien. Por que eu falei que eu era italiano? Porque eu tenho um passaporte italiano. Então, quando eu liguei, eu me identifiquei como italiano. Minha irmã do lado, e eu lá assim, bonjour, je m'appelle Marcello Ramazina, e a minha irmã falava assim, ela meditava, ela falava assim, respira, bufa, francês bufa, né? Non, je peux, ele faz assim. Então ela meditava, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. E aí eu fui, desliguei o telefone, depois de, 10 minutos, 15 minutos, desliguei o telefone, ela falou assim, olha, ele quer que você vá lá amanhã. Falei, amanhã? Então tá. Eu lembro que eu desci, eu fui lá para Omônia e comprei uma camisa xadrez, uma calça jeans que eu tinha já levado. Nossa, essa camisa xadrez, eu tinha ela, joguei, óbvio que eu joguei faz tanto tempo. Isso foi em 94. Aí fui para a agência. Quando eu cheguei na agência, uma agência francesa, eu lembro que era perto da Acrópole. E numa quadra, chegando perto da agência, Acrópole na minha frente. Quer dizer, mais arrepiante, impossível. Um dia lindo de inverno, azul, um sol gostoso, quer dizer, frio, mas bonito. E entrei. Quando eu fui perto da agência, tinha fila para entrar na agência. Eu falei, bom, como eu falei com esse tal de Yannis, acho que era Yannis, em francês, né? Tinha falado no telefone em francês. Eu falei, sabe uma coisa, não vou pegar fila nenhuma. Subi a escada e nessa vem uma menina também do meu lado. Eu chego na recepção, falei assim, hi, my name is Marcello Ramazina, I spoke to Mr. Yannis. Oh, you Marcello Ramazina? Yes. E a menina que estava do meu lado se identificou como, bonjour, je suis Florence. E alguém falou em francês, tá? Ele veio. Quando ele voltou e falou assim, ok, ben voilà, ça sont tous les documents, os documentos do grupo, etc. Tal, me entregou tudo em francês. Ah, merci. Entendi nada. Quando eu saí merci, au revoir, desci, porque eu sabia falar au revoir, né? Desci, virei para a direita, a Florence virou para a esquerda. E ela vira para mim e fala assim, excusez-moi. Aí eu falei assim, are you talking to me? Ele falou, yeah. Aí eu falei assim, English? Eu falei, yes, English. Aí eu falei assim, mais pourquoi tu parles anglais? Aí eu falei assim, English. Aí eu falei assim, mas por que inglês? Why English? Eu falei, because I don't speak French. Ela falou, how come you don't speak French? Ela falou assim, mas peraí, como você não fala francês? Eu falei, eu não falo francês, só inglês. Ela falou, eu vou te explicar uma coisa, nós temos um grupo agora chegando de Toulouse. De Toulouse. Eu falei, como assim nós temos um grupo chegando de Toulouse? Ele falou, dá uma olhada na sua pasta. Quando eu abri a pasta, era um grupo mesmo que estava chegando no voo das 19h30 de Toulouse. Paris. Toulouse, Atenas. Eu falei, não, como assim? Enfim, me apavorei por 2 minutos, antes soubesse daquele... This too will pass. E isso vai passar também. Antes soubesse. Mas enfim, quando você tem idade, tudo passa. Aí fui para o aeroporto com ela, só que eu falei, indo para o aeroporto, eu falei, Florence, tem uma coisa. Quando ela ficou sabendo que eu não falava francês, eu acho que ela teve uma vontadezinha de falar para o dono da agência que eu não falava francês. Mas eu antes já me antecipei. Eu falei o seguinte, 30% do meu salário é seu.
desde que você vire ou me permita ser a sua sombra. Aonde você for, eu vou. Enfim, ela topou, também estava dura, não tinha dinheiro. Chegou o avião, as pessoas estavam saindo, era um grupo de estudantes. Eram 30 ou 40 estudantes. Bom, as pessoas, todos os alunos, os professores, vinham falar com a gente. E quando vinham falar comigo, perguntavam alguma coisa, eu pegava o meu, vamos dizer, o meu day by day e olhava para o professor e falava, tu parles de quel jour? Ou falava assim, jour? E apontava o dia. Aí a Florence vinha do meu lado, sabia que eu estava numa situação dificultosa, uma situação difícil, e vinha e traduzia, eu falava, tomava a rédea da situação. Enfim, eu fiquei nessa durante 1 mês e meio, quase 2 meses. Eu vou dizer para vocês que eu aprendi francês. Aprendi francês, de escutar, falava francês, ela fazia o tour em francês, eu era como um ajudante, um assistente, aprendi francês. O dono da agência me ligou. Nós tínhamos bip, mandou um bip. Please call the agency now. Mr. Tal wants to talk to you. Eu falei, pronto, dancei, né? Quando eu fui, liguei, ele falou assim, I need you to come over. Eu falei, tá bom. Aí fui para a agência. Ele falou assim, well, you don't speak French. Aí eu falei assim, mais non, je parle français. Mais oui, je parle. Mais si, je parle français. Eu falei, eu falo francês. Ele falou assim, no, you don't. Oui, je parle français. Allez-y. Ele falou assim, não estou entendendo. Aí ele começou a falar em francês. Eu falei em francês com ele, ele virou e falou assim, eu não acredito que você aprendeu francês em 2 meses. Eu falei, pois é, em 2 meses. A partir deste momento, ele falou, agora você não vai ser mais mandado embora não. Porque se você aprendeu francês em 2 meses, fique. O que isso me faz ter? Sonho. O sonho te leva para lugares possíveis, impossíveis, imaginários e imaginários. Então é o seguinte, gente, siga os seus sonhos. Esse Covid vai passar, essa situação vai passar e nós vamos voltar nas nossas viagens fantásticas. Depois eu vou contar para vocês como eu troquei dessa agência, que eu fui depois para uma agência que falava espanhol e depois que falava português, mas esse é para o próximo capítulo. Então é o seguinte, gente, Covid vai passar. This too shall pass. Então, força para vocês, daqui a pouco termina e a gente vai continuar a controlando malas, etc. Deixa eu só contar para vocês. Eu lembro quando estava no ônibus com esse grupo, o ônibus fez a primeira curva. Quando ele fez a primeira curva, abriu o porta-malas do ônibus. Todas as malas das pessoas foram para fora. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo na Grécia? Eu quero ir embora para casa. Mas enfim, seguinte, siga sonho. Sonho é a melhor coisa do mundo. Não deixa ficar apagado não. Não é a Covid que vai apagar nosso sonho. Se nós estamos na parte de turismo, é porque a gente sonha, a gente ama o que faz. E tem muita gente que ama viajar. Grande chance para nós. Beijos. Obrigado.